Hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas infalíveis para te ajudar a trabalhar com Corel de maneira mais prática. E a quinta dica eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou te mostrar como você pode agilizar o seu trabalho no Corel com essas dicas valiosas que vão abrir a sua mente. Assim você pode criar os seus projetos com mais rapidez e eficiência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada, pois todo domingo eu trago um vídeo com dicas sobre essa ferramenta incrível que é o CorelDRAW. Bom pessoal, já no Corel aqui eu vou te mostrar, a minha primeira dica vai ser te mostrar como unir dois objetos da maneira correta aqui. Vamos supor que eu queira unir esse nó desse retângulo que não está, esse retângulo aberto, né, na lateral, com o nó aqui desse quadrado que está aberto. Então a primeira coisa que a gente pensa em fazer é clicar aqui e unir esses dois nós, tanto embaixo aqui quanto na parte superior. Só que quando a gente faz isso não dá muito certo. E aí a gente pode tentar também selecionar os dois e clicar no menu superior lá e soldar, mas também não vai dar muito certo. Ele até solda os dois, se transformam em um objeto só, mas só que quando você clica no preenchimento, ele não acontece nada, ele não preenche a forma. Então, a maneira certa de você fazer isso é da seguinte forma. Eu separei aqui novamente. Então nós vamos selecionar novamente os dois objetos e no menu superior nós vamos, ao invés de soldar, nós vamos clicar em combinar. Bom, feito isso, ainda não está pronto, ainda falta um detalhezinho. Se eu clicar aqui em preenchimento, você percebe que ele também não vai preencher a forma. Mas agora dando 2 cliques, abrindo as ferramentas forma, eu posso trazer um nó de um objeto para cima do outro, nas duas partes, né, para que eles se juntem e tornem aí sim um único objeto. E aí quando eu junto esse aqui de baixo no outro nó, você percebe que ele fecha exatamente para poder se tornar um único objeto. Agora que eu posso colocar qualquer preenchimento que ele vai aceitar numa boa e fica pronto aí, no caso você conseguir unir os dois objetos com a ferramenta combinar. É uma dica bem útil, né, para você, às vezes você está vetorizando alguma coisa e por um acaso ficou um nó em aberto e você não percebeu, para você não ter que refazer o trabalho todo, mas você pode utilizar dessa forma para poder unir os nós da sua vetorização. Inclusive eu tenho um vídeo completão aqui no canal sobre essas ferramentas, né, aparar, soldar, interseção, combinar, enfim. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, é um passo a passo completo sobre todas essas ferramentas, como você pode utilizar, onde você vai utilizar, vale a pena dar uma assistida. A próxima dica, na verdade, são duas em uma. Eu vou te mostrar duas maneiras de fazer um recorte em uma imagem, só que você vai ter que tomar um certo cuidado nessa primeira forma que eu vou te mostrar. Então aqui com a imagem na tela eu fiz um retângulo aqui para poder recortar nesse formato. Então com o retângulo selecionado eu vou segurar Shift, clicar na imagem, clico em interseção no menu superior e aí o recorte está feito. Porém, se eu quiser aplicar algum efeito nessa imagem, se eu não fizer um próximo passo que eu vou te mostrar daqui a pouco, alguns efeitos que você queira aplicar não vão dar certo. Por exemplo, a desfocagem gaussiana. Só o fato de eu abrir o efeito, você percebe que ela deformou toda a imagem. Você pode comparar com a original aqui. E mesmo eu tendo cancelado sem ter aplicado o efeito, não adiantou nada, ele não voltou com a imagem para o formato original. Então antes de você fazer o efeito, você tem que tomar um cuidado nesse tipo de recorte para evitar isso, para você evitar perder o trabalho, perder tempo, enfim. Então, assim, refazendo aqui o recorte, né, a mesma coisa, selecionei o retângulo, a foto, cliquei em interseção, mesma coisa, mesmo processo. Aí agora, para evitar você perder o recorte, você vai clicar aqui, ó, em cortar bitmap. Quando você faz isso, aí você meio que encerra a sua edição dessa foto, no caso, né, do recorte. E aí você pode aplicar qualquer efeito que o Corel não vai mais deformar. Aí eu repeti aqui o efeito da desfocagem gaussiana. E aí você percebe que ela não deforma. Mas a forma mais correta, né, que eu sugiro a você fazer é da seguinte maneira. Você seleciona a foto,
vai na ferramenta cortar, e aí você vai utilizar o retângulo como um guia, só para poder fazer do tamanho que você marcou ali com o retângulo. Feito isso, clicou em cortar, pronto, a imagem está recortada, não precisa fazer mais nada, pois você já fez o recorte com a própria ferramenta, então não tem que fazer mais nada. Você pode aplicar o efeito que você quiser, que ela não vai deformar, ela vai ficar da maneira que você deixou. A próxima dica é uma dica bem interessante também. Suponhamos que eu fiz um texto e coloquei um contorno, só que não com a ferramenta contorno, e sim daquela maneira quando a gente aplica com o botão direito do mouse sobre uma cor. E aí eu coloquei esse texto e botei um contorno em uma determinada espessura. Só que, por exemplo, se eu reduzir o texto, aí você percebe que o contorno vai tomando conta e vai suprimindo o preenchimento, aí vai ficando esquisito, o texto vai ficando todo deformado. E se eu aumentar demais, ele vai afinando e vai saindo daquela proporção que é o ideal para o trabalho que eu estou fazendo. Então, para evitar esse problema, eu vou selecionar o texto, dar um F12 para abrir as propriedades do contorno, e aí você pode fazer o seguinte: nessa opção aqui, ó, escala com o objeto, você vai marcar essa caixinha e dar um OK. Assim, toda vez que você reduzir o texto, ele vai reduzindo proporcionalmente a espessura do contorno, e a mesma coisa quando você aumentar o texto, ele vai aumentando proporcionalmente a largura do contorno, e aí você não vai ter mais esse problema de deformar o seu texto. A próxima dica é outra dica também muito valiosa, é uma dica bem interessante, e eu vou utilizar esse mesmo texto para te mostrar. Vamos supor que eu tenho 2 textos, ou mais até, mas eu vou colocar aqui 2 textos. O primeiro já está configurado da forma que eu quero, o segundo eu quero repetir a mesma configuração, só que aí para você ter que fazer tudo manualmente e tal, você vai perder tempo, principalmente se você tiver mais de um texto para fazer isso. Então, como é que eu posso copiar as propriedades desse texto e colocar no outro de uma maneira rápida, só com alguns cliques ou 2 cliques no máximo? Bom, eu vou te mostrar aqui agora. Se você for na ferramenta conta-gotas e clicar e segurar por um instante, você vai ver a opção Atributos conta-gotas. Pronto. Aí aqui você pode fazer o seguinte, ó. Você pode mexer nas propriedades, que é o caso que eu vou fazer aqui agora. Você vai copiar também as transformações, né, tamanho, rotação e tal, e efeitos, caso tenha algum efeito aplicado no texto. Como aqui eu só mexi nas propriedades do texto, eu só quero copiar isso, então eu marquei contorno, preenchimento e texto. Então, com a ferramenta conta-gotas, quando eu clico no texto, no caso no primeiro texto, ele vai virar uma latinha de tinta. E aí essa latinha de tinta, quando eu clicar na outra forma, no outro texto, ele vai copiar exatamente as propriedades, as que eu marquei lá no caso, o contorno, o preenchimento e a fonte que eu utilizei. E assim você ganha um tempo precioso, né, evitando ter que refazer todas as configurações nos textos que você está trabalhando. Bom, e a última dica que eu vou trazer para vocês é a que eu te falei, né, que poucas pessoas conhecem. Eu vou te mostrar como você pode transformar um quadrado em um trapézio de uma maneira simples e que fique simetricamente perfeito. Então, assim, por exemplo, se eu clicar aqui na ferramenta forma com a tecla F10 ou dando 2 cliques aqui no quadrado, ele vai acionar a ferramenta forma e aí eu posso trazer o nó da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, só que não vai ficar simetricamente perfeito. Se eu passar uma linha guia aqui e colocar no meio dele, você vai perceber que o lado esquerdo ele está menor do que o lado direito. E não é isso que eu quero. Quando a gente vai trabalhar com proporção mesmo, a gente precisa trabalhar com as medidas certas. Então, eu vou te mostrar agora como você pode fazer isso de uma maneira simples e extremamente fácil. Eu criei novamente o quadrado aqui para te mostrar desde o início. Então, se eu acionar a ferramenta forma aqui, por exemplo, com a tecla F10, ele vai abrir os nós, só que se eu trouxer para o meio, ele vai transformar em um círculo. Então, não é assim que eu quero. Então, antes de tudo, eu preciso, depois de criar o quadrado, eu preciso clicar com o botão direito do mouse sobre ele e converter em curvas. Ou, se você preferir, Ctrl Q, é a tecla de atalho. Depois disso, sim, aí eu posso selecionar os nós, trabalhar com eles. Então, assim, se eu mexer em um nó agora, por exemplo, ele vai mover. Então, olha, eu selecionei os dois aqui, estou mexendo, ele vai mover para onde eu mandar agora. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui os 2 nós de cima
E ao invés de mover, como eu fiz agora há pouco, eu vou aqui nessa parte superior e clicar em alongar ou escalar nós. Pronto, quando eu faço isso, ele aparece essas guias de redimensionamento como se eu tivesse selecionado com a ferramenta seleção. Mas aqui ele está selecionado só os 2 nós que eu mexi, então quando eu arrastar essas guias de redimensionamento, ele vai mexer somente nos 2 nós. Então, segurando o Shift para poder fazer um movimento tanto do lado direito quanto esquerdo, né? Se eu não segurar Shift, ele só vai mexer em um dos lados. No caso do lado que eu estiver clicando. Aí eu seguro o Shift que ele faz os 2 ao mesmo tempo. Tanto que se eu passar uma linha guia novamente aqui no meio, você vai perceber que agora sim está os 2 com a mesma distância. E eu posso fazer várias combinações. Eu selecionei aqui agora o da ponta superior e da ponta inferior. Aí quando eu vou mexer, ó, ele só mexe naqueles 2 nós que eu selecionei. E também tem a opção de girar. Você clicando no menu superior ali, no que está ao lado de alongar, você vai ter o de girar. E aí você pode fazer várias formas, né, diferentes. Você pode, de um quadrado, você pode gerar vários outros formatos que pode ser utilizado em algum tipo de trabalho que você possa estar fazendo. Enfim, você vai utilizar da sua criatividade para criar as suas artes. Mas e você? Gostou das dicas? Deixe nos comentários a sua opinião. E caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele seu amigo que não gosta de perder tempo. E se você quiser aprofundar e se tornar um profissional altamente qualificado no Corel, o link para um curso que vai abrir a sua mente vai estar na descrição e por um preço que você não vai acreditar. Aproveite que a oferta é por tempo limitado. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.